E a gente vai calcular agora o limite de quando x tende a infinito do ln de x menos o ln de x mais 1. A primeira coisa que eu vou fazer é usar a propriedade de que o ln de uma coisa menos o ln de outra coisa nada mais é do que o ln da divisão dessas coisas. Então, isso aqui vai ficar o limite de quando x tende a mais infinito do ln de x dividido por x mais 1. Eu estou querendo calcular o limite quando x tende a infinito. Então, eu tenho que dar um jeito de fazer aparecer aqui 1 sobre x, porque aí eu sei que 1 sobre x, quando x vai para infinito, vai para zero. Então, aqui basta colocar x em evidência, porque o x em evidência aqui embaixo vai cortar com o x de lá de cima. Então, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a mais infinito do ln. Aqui eu coloco o x e aqui embaixo x em evidência. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre x. Ou seja, eu já posso cortar esse x com esse x. Então, aqui eu tenho que isso aqui é igual ao limite quando x tende a mais infinito do ln de 1 dividido, esse aqui já foi embora, por 1 mais 1 sobre x. Então, aqui, os limites existem, e quando eu fizer o x indo para mais infinito, essa coisa aqui vai ficar 1 dividido por uma coisa que está crescendo muito, então, essa fração diminui e isso aqui dá zero. Portanto, aqui eu vou ficar com ln de 1 dividido por 1. E isso nada mais é do que 1. Então, aqui vai ficar igual ao ln de 1 sobre 1, que nada mais é do que o ln de 1. O ln é a inversa da exponencial. Exponencial é elevado a que número que dá 1? A gente sabe que e elevado a zero dá 1. Então, o ln de 1 é o zero. E aqui já acabou. Então, essa aqui foi um pouquinho mais simples. Agora, a gente vai resolver esse limite aqui, de quando x tende a 7, da raiz de x menos a raiz de 7, dividido pela raiz de x mais 7 menos a raiz de 14. A primeira coisa que a gente tem que observar é que quando a gente coloca x igual a 7 aqui, eu vou ter a raiz de 7 menos a raiz de 7, que é zero, e aqui embaixo vai ficar a raiz de 14, né? Porque 7 mais 7 dá 14, menos a raiz de 14, que também dá zero. Então, eu vou ter uma indeterminação. Então, para a gente resolver esse limite, a gente vai multiplicar e dividir pelo conjugado desse. Porém, isso não vai ser suficiente. Por quê? Repara aqui. Se eu multiplicar por raiz de x mais 7 mais a raiz de 14, eu vou ficar com, no denominador, x mais 7 menos 14, ou seja, x menos 7. Então, quando eu colocar x igual a 7, de novo vai dar zero embaixo. Então, eu também vou precisar multiplicar e dividir pelo conjugado desse daqui. Então, o que a gente vai fazer é isso. Vou multiplicar pela raiz de x mais 7 mais a raiz de 14 e vou dividir pela raiz de x mais 7 mais a raiz de 14. E multiplicar e dividir por raiz de x mais a raiz de 7, que é o conjugado desse daqui. Tem que dividir também, para não alterar o resultado. Então, uma coisa dividida por ela mesma dá 1, então isso aqui é 1. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1, isso aqui também é 1, então eu tenho o limite disso vezes 1 vezes 1, que é o limite disso ainda. Então, não estou mudando o resultado.
Então, agora, a gente vai fazer o produto disso daqui e vamos ver se, de fato, dá para tirar essa indeterminação. Então, isso aqui vai ficar. Isso é igual ao limite quando x tende a 7. Agora, aqui, eu vou multiplicar esse vezes esse, distributiva. Então, eu vou ficar, como aqui é menos e aqui é mais, eu vou ficar com o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, isso vezes isso vai dar x menos 7. Só que ainda temos que multiplicar por essa parcela aqui. Então, é isso que multiplica a raiz de x mais 7 mais a raiz de 14. Ok? Então, esse vezes esse dá isso, e ainda tem que multiplicar por esse daqui. Agora, no denominador, eu vou fazer primeiro esse daqui vezes esse, porque aqui eu tenho conjugado, né? Então, eu vou ficar com o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, aqui eu vou ficar com x mais 7 menos o quadrado desse. Como tem uma raiz, então vai dar o 14. Menos 14. Só que eu preciso multiplicar por esse aqui, porque eu já fiz esse vezes esse, que deu isso daqui. Agora, faltou essa parcela, que é a raiz de x mais a raiz de 7. Agora, eu posso juntar isso com isso, que vai ficar x menos 7. Então, isso aqui é igual ao limite de quando x tende a 7, de x menos 7, que multiplica a raiz de x mais 7, mais a raiz de 14. E embaixo vai ficar x menos 7, daqui, que multiplica a raiz de x mais a raiz de 7. Agora, eu posso cortar esse com esse, então eu tenho que calcular o limite dessa expressão. Então, aqui já vamos substituir x igual a 7 aqui para ver o que acontece. Então, aqui eu vou ficar com a raiz, aqui dá 7 mais 7 dá 14. Então, eu tenho a raiz de 14 mais a raiz de 14, então é 2 vezes a raiz de 14. E aqui embaixo vai ficar a raiz de 7 mais a raiz de 7. Então, eu vou ficar com 2 vezes a raiz de 7. Posso cortar o 2 com 2. Fiquei com isso daqui. Só que isso aqui nada mais é do que a raiz de 14 sobre 7. E 14 sobre 7 é 2. Então, isso aqui dá a raiz de 2. Então, o limite dessa função é raiz de 2. No H, a gente quer calcular o limite de quando x tende a 1 de x, que multiplica x ao quadrado menos 1, e dividido pelo módulo de x ao quadrado menos 1. Quando a gente coloca x igual a 1 aqui, a gente já vai ter 0 no denominador, e em cima também vai dar 0 no numerador. Então, a gente precisa calcular os limites laterais e lembrar o que significa o módulo de x ao quadrado menos 1. Então, vamos lá, de novo, né? Módulo de x ao quadrado menos 1. Isso aqui é o quê? É o próprio x ao quadrado menos 1, se x ao quadrado menos 1 for maior ou igual que 0, ou é x menos x ao quadrado menos 1, se x ao quadrado menos 1 for menor que 0. Tá. Quando é que x ao quadrado menos 1 é positivo e quando é que x ao quadrado menos 1 é negativo? Aqui, de novo, a gente tem uma parábola e a gente pode achar as raízes dela para definir o sinal. Então, aqui, vamos escrever aqui no lado que x ao quadrado menos 1, isso aqui dá 0, se somente se x ao quadrado é igual a 1
E isso aqui acontece se somente se x é igual a mais ou menos 1. Então, aqui, se a gente for desenhar o gráfico, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima, porque esse expoente aqui é positivo, esse coeficiente é positivo. Então, aqui está o menos 1, aqui está o 1. Nesse pedaço aqui, x ao quadrado menos 1 é negativo, nesse pedaço é positivo e nesse pedaço é positivo. Ou seja, então, para x de menos infinito até chegar em menos 1, eu tenho que x ao quadrado menos 1 é positivo, tá aqui para cima, né? Do eixo x. E para x maior que 1, ou seja, saindo de 1 até infinito, também é positivo. Então, é isso que está escrito aqui. Já para x entre menos 1 e 1, eu tenho que x ao quadrado menos 1 é negativo. Essa parte aqui está abaixo do eixo. Então, aqui fica negativo. Então, agora fica fácil calcular os limites laterais, porque a gente já sabe quando vai dar positivo e quando vai dar negativo. Então, vou escrever agora os limites laterais. Se o meu x é maior do que 1, ou seja, se eu aproximo de x por valores maiores do que 1, maior que 1 está dentro desse intervalo. Então, o x ao quadrado menos 1 é positivo, ou seja, o módulo de x menos 1, que é o que eu tenho que calcular, ele é dado por isso daqui, porque essa parte aqui é maior ou igual que zero. Então, aqui embaixo eu vou colocar x ao quadrado menos 1. Então, agora é só calcular esse limite aqui. Só que eu tenho esse carinha dividido por esse mesmo carinha. Isso aqui dá 1, né? Então, aqui eu vou ficar com o limite quando x tende a 1, por valores maiores que 1, de x. Isso daqui dá 1. Agora, eu estou me aproximando de x por valores que são menores do que 1. Então, se eu estou pegando valores menores do que 1, o que acontece com o módulo de x ao quadrado menos 1? Menores do que 1, eu estou desse ladinho aqui. Só que eu estou me aproximando do 1. Então, é menor que 1, mas é próximo de 1. Então, eu não estou desse lado, eu estou aqui pertinho. Se eu estou bem aqui pertinho, eu tenho que x ao quadrado menos 1 é negativo, por causa disso aqui que a gente já anotou. Se é negativo, quanto que vale o módulo? O módulo vai dar menos x ao quadrado menos 1. Então, aqui, menos x ao quadrado menos 1. E aí, eu tenho esse dividido por esse dá 1, e aí sobra esse menos aqui, então vai ficar só o menos x. Então, isso é o limite quando x tende a 1, por valores menores que 1, de menos x. E isso aqui dá menos 1. Então, esse limite aqui não existe, né? Esse não existe, porque os limites laterais são diferentes. Então, daqui, segue que esse não existe porque os laterais são distintos.